Boa, pessoal! Vamos responder mais algumas perguntas dos amigos que seguem o nosso canal. Como recentemente participamos das eleições para o Congresso Nacional como candidato a deputado federal, naturalmente muitas perguntas de política nos foram direcionadas. E vamos procurar responder as principais. A principal delas, obviamente, é por que eu apoio para presidente o ex-presidente Lula. Já que muita gente o chama de ladrão, de corrupto e assim por diante. Bom, eu quero me direcionar principalmente às pessoas que fizeram as perguntas, mas também a todos aqueles que ainda estão indecisos em relação ao seu voto no próximo dia 30, no segundo turno das eleições. Porque algumas coisas têm que ser esclarecidas, algumas mentiras que se propagam rapidamente pela internet, até a partir de apoiadores muito próximos do atual presidente, tem que ser desmascaradas, tem que ser trazida a verdade, né, de uma forma consistente, né, e por alguém confiável à população. Sobretudo, como eu disse, aquelas pessoas que ainda estão indecisas, que não sabem exatamente em quem votar e sofrem a pressão dessas mentiras, dessas fake news, dessa propaganda enganosa que se faz numa tentativa desesperada do atual governo de se manter num próximo mandato. Primeiramente, em relação ao que se chama de que o ex-presidente Lula seria ladrão. As pesquisas já mostraram, mesmo em épocas não eleitorais, que mais de 99% das pessoas que chamam o ex-presidente Lula de ladrão e usam aquele jargão absurdo de luladão, etc., não sabem responder o que exatamente ele teria roubado para ser classificado como ladrão. Até porque nada se provou que ele tivesse furtado nos seus 8 anos de mandato. Coisa, inclusive, raríssima, né, para um presidente com tempo tão longo de mandato. Ele sempre se manteve, após a saída de Brasília, residindo no seu apartamento classe média em São Bernardo do Campo. Sofreu investigações por todos os tipos de polícias e Ministério Público, Polícia Internacional, FBI, etc., por ocasião da Lava Jato, e mesmo antes, né, que a Globo, por exemplo, os grandes empreendimentos de comunicação do país sempre foram contra a maior parte das suas eleições, e investigações são feitas na vida dele, na vida dos filhos, dos familiares, desde que ele se projetou na política, mesmo quando era restrito ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Ou seja, não há, por óbvio, que se alguma coisa tivesse sido encontrada a mais do que aquele sítiozinho que nunca pertenceu a ele, e isso ficou comprovado no processo em que ele sofreu, bem como naquele triplex, que o nome é muito pujante, mas trata-se de um apartamentinho relativamente pequeno, de cento e poucos metros quadrados, caro por ser na praia do Guarujá. Quer dizer, coisas ínfimas se correlacionarmos com tudo que os demais, não precisam nem ser presidentes, ex-prefeitos, ex-governadores e assim por diante, possuem, muitos deles que não são de famílias abastadas, que não são de agropecuaristas, etc., e que criaram um patrimônio na política. E por óbvio que não foi só pelos salários, né, pagos, apesar de serem bons salários que os políticos em nosso país recebem, não são capazes de tornar ninguém rico, milionário, após deixarem os seus cargos públicos. Portanto, é um absurdo, sabe? O que se propaga, assim, mentirosamente a respeito da possibilidade do ex-presidente Lula ser chamado de ser ladrão, efetivamente. Porque é uma coisa que ele nunca foi e não é, com certeza. Até pela quantidade de investigação que você fez na vida dele, na vida dos filhos, na vida da família nos últimos 20 anos, e nada se encontrou a não ser essas duas coisas que atribuíram a ele, né, para, vamos dizer assim, não deixarem, né, de tentar acabar com a sua carreira política, e felizmente não conseguiram. Não conseguiram porque ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve, pelo menos nos últimos 50 anos. Ou seja, o governo do presidente, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma na sequência,
foram aqueles que, por óbvio, algum grau de corrupção nas estatais ou entre os congressistas e assim por diante, isso já existe no Brasil desde antes da República, na própria monarquia, né, que já existia o Senado Federal, a Câmara Federal, né, já haviam políticos corruptos e que organizaram e conseguiram, através da proclamação da República, depor o imperador na ocasião. A diferença principal de todos os governos anteriores, vamos dizer assim, todos os governos anteriores também apresentaram um grau de corrupção, porque isso, infelizmente, é endêmico não só na nossa democracia, mas até nas maiores democracias do mundo. Vide o que ocorreu agora nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Então são problemas sistêmicos, né, de qualquer tipo de governo. O que diferencia os governos do presidente Lula é justamente que houve um interesse muito grande por parte desse governo em se trazer de volta à população grande parte dos impostos, das arrecadações que se fazem a partir desse mesmo povo, em benefício das classes mais necessitadas. Eu não tive a oportunidade de ser beneficiado com cotas raciais em universidade, porque eu sou anterior a essa época. Eu tenho, na minha época de estudante, de vestibular, etc., nem se cogitava nessa possibilidade. Nós eram militares, né, por isso, na época, né? Também não tenho nada contra militares de uma forma geral, porque também sou filho de militar e fui militar, né? Sou tenente médico da reserva atualmente do Exército Brasileiro, e não é por isso que eu devo apoiar e defender um péssimo militar que se elegeu presidente, sabe, numa situação de uma campanha inescrupulosa contra pessoas dignas que ocuparam o governo anteriormente a eles. Ou seja, resumindo, o que diferencia os governos do PT, os governos do presidente Lula mais especificamente, é que, ao contrário dos demais, a roubalheira não foi generalizada e não foi um governo direcionado só para os ricos se tornarem cada vez mais ricos, como é de costume no nosso país. Mas foi um governo que também os ricos se tornaram mais ricos, mas os pobres também subiram de classe social. Tiveram acesso a coisas que nunca tinham tido antes. Simplesmente porque parte do orçamento foi destinado com essa finalidade. Ou seja, a parte ruim dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, foi semelhante aos anteriores. A parte boa é que se destacou, e muito em relação aos anteriores. E muito mais em relação ao atual governo. O atual governo, apesar de vir agora com uma cara de santinho, pedindo perdão, conversando mansinho, todos sabemos que é um governo inescrupuloso, sabe, que não tem consciência social, que agride as mulheres, agride os LGBTs, agride os negros, que não gosta, enfim, senão daquele grupo que o envolve, né? Que são como eles, pessoas totalmente sem escrúpulos, milicianos no Rio de Janeiro, né? Isso se comprovou nas investigações das rachadinhas, né? Vizinhos do atual presidente com coleções de fuzis e armas, né? Que tanto servem para abastecer os milicianos, quanto é proveniente dessa mesma turma. E ao contrário dos filhos do presidente Lula, que também foram acusados de possuírem riquezas exorbitantes e nada se comprovou, e se alguma coisa tivesse sido encontrado, pode ter certeza que teria vindo à tona em todas as redes televisivas, em toda a mídia do país, e isso não aconteceu porque simplesmente não foi encontrado nada, né? Ao contrário deles, já os filhos do atual presidente, cada um deles possui uma mansão de pelo menos 6 milhões, 10 milhões de reais, né? E eles não têm profissão alguma, podem até ter algum diploma, mas não executam, não trabalham nessas profissões e nunca trabalharam, sempre dependeram de cargos eletivos. E como eu já disse, apesar dos salários dos cargos eletivos serem bons salários, não dá a ninguém a capacidade de, como pessoa física, adquirir uma sequer mansão de 6 milhões ou de 10 milhões de dólares, mesmo que elas tivessem sido pagas por cheques ou por transações bancárias. Que dizer pagas em dinheiro vivo? Isso é um absurdo. Quer dizer, a roubalheira que se estabeleceu no governo nos últimos 4 anos, em detrimento da população, né, em um governo que esnobou da pandemia,
que apostou que seria uma gripezinha, que não passaria disso, que não teriam nem 800 mortos. Isso foi dito pelo presidente na ocasião. E que nós tivemos quase 700 mil óbitos. E que pelo menos metade disso poderia ter sido evitado, né? Se as vacinas tivessem sido adquiridas na época correta, se o programa de vacinação tivesse sido coordenado efetivamente pelo governo central e não deixado assim nas mãos de cada governador ou de cada prefeito. Enfim, mesmo aquela situação que o atual governo tanto apregoa do fique em casa, era uma situação totalmente necessária. Se não tivessem havido os confinamentos, que na realidade no Brasil não houve confinamento, houve só uma orientação e a maioria da população felizmente obedeceu, impediu que essa mortalidade chegasse a mais de 1 milhão. Pode ter certeza disso. E como se disse na ocasião, a economia se via depois e agora está se vendo. Quer dizer, naquela ocasião, o atual presidente era contrário a qualquer tipo de auxílio emergencial, justamente porque ele queria que as pessoas continuassem indo aos seus trabalhos, os trabalhadores, por óbvio, né? Porque os patrões podiam ficar em casa. Os trabalhadores que assumissem os riscos nos ônibus, nos seus trabalhos, com contato público e assim por diante, que para ele tanto fazia, quantos morressem, né? Desde que os patrões continuassem oferindo seus lucros, os banqueiros e assim por diante. Sabe? Então é tanta coisa que vivemos nos últimos 4 anos que é impossível que as pessoas não se lembrem disso e não saibam disso. Existe, infelizmente, um grupo de fanáticos, né, que torcem para o atual governo como se fosse um time de futebol e são fanáticos por ele e tentam achar respostas benéficas para todas as barbaridades que ele fez, que faz, que diz, que mente e assim por diante. Mas é por isso que eu disse que estou me direcionando às pessoas de cabeça aberta e que podem ter alguma dúvida em relação a qual candidato escolher no próximo dia 30, e tendo em vista a enxurrada de informações de tanto de um lado quanto de outro, e a maioria do lado do atual governo, com muito dinheiro do erário sendo jogado na população, sendo jogado na economia, ao contrário da legislação, abrindo exceções graças a conivência da Câmara, daquele presidente que também é um corrupto e que criou o tal do orçamento secreto, que está desviando 70 bilhões, né, de reais do orçamento, tirando da educação, tirando das universidades, tirando dos hospitais, tirando do SUS, né, e encaminhando para supostas, né, emendas de interesse particular de cada deputado, de cada integrante do Centrão, né, nas suas bases eleitorais. Ou seja, além de ser um desvio, né, incomensurável de verba pública, ainda transforma essas criaturas como imbatíveis em futuras eleições. Porque eles criam cada vez mais aqueles currais eleitorais nos seus setores onde atuam. Ainda, a questão dos preços dos combustíveis. Esse governo tenta sempre se eximir da sua culpa pelos preços dos combustíveis. Ora, a Petrobras é uma empresa estatal. O maior acionista da Petrobras é o governo federal, é o povo brasileiro, que detém mais de 50% das ações. E, como tal, ele tem a prerrogativa de nomear o presidente do Conselho de Administração. E é o Conselho de Administração que tem um representante do governo federal, que é hierarquicamente abaixo do presidente da República, que é o chefe do Estado, né? É quem define a política da empresa. Ora, como sendo uma empresa estatal, ela tem na sua finalidade, pela sua própria natureza jurídica, também o aspecto social da população, o aspecto social dos seus donos, principalmente, né, o Estado brasileiro. Então, essa opção por dolarizar, né, os preços dos combustíveis, feitas desde o início desse governo, causou essa tragédia de aumento de impostos. E olha, não se iludam, quem mais se beneficiou com essa tragédia foram os próprios filhos do presidente, que a cada vez que ele decidia trocar o presidente da Petrobras, as ações caíam, eles angariavam inúmeras ações, lotes gigantescos dessas ações, e no dia seguinte, com a nova indicação, com a posse do novo presidente e com o aumento dos valores do combustível, auferiam lucros milionários com essas ações que adquiriram na baixa. Sabe? Quer dizer, são escândalos, são roubalheiras que, teoricamente, têm algum viés de legalidade,
mas são passíveis de prisão em qualquer país capitalista do mundo. E como eu já disse, a empresa estatal, mesmo que ela venda ações na Bolsa de Nova York ou em outras bolsas, ou participe de outras concorrências no mundo, o mundo inteiro sabe que ela é uma empresa estatal e que também tem o seu lado social, né, do seu estatuto, na sua finalidade. Portanto, não há nada de problema em se manter determinado preço estável, né, independentemente de variações do preço do petróleo lá fora. Até porque o Brasil é autossuficiente em petróleo. Felizmente, graças a investimentos, a capitalização da Petrobras feita no governo Lula, que tornou possível encontrar e extrair petróleo do pré-sal. Até essa questão do pré-sal, quando havia a obrigatoriedade da Petrobras participar na sua extração em todos os níveis, a presidenta Dilma tinha feito aprovar no Congresso uma lei que destinava os royalties do pré-sal, uma grande porcentagem deles, exclusivamente para educação e saúde. Isso tudo foi retirado agora, quando se venderam a empresas americanas lotes gigantescos do pré-sal. Ou seja, isso nós perdemos nesse governo também. E precisamos recuperar. Então, quer dizer, deixar os preços dos combustíveis irem até a lua, né, dizendo que não tinham como controlar, né, mentindo a esse respeito, certo? Mesmo quando o preço do petróleo variava para baixo no mercado externo, para agora, nas vésperas da eleição, produzir essas diminuições de valores artificiais. Entende? É quase a mesma coisa que se faz quando acontece as empresas não muito dignas fazem nas tais Black Friday. Né? Eles anunciam 50% de desconto na sexta-feira, só que na quarta-feira eles deram um aumento de 100% na maioria das suas mercadorias. É isso que esse governo fez. Da mesma forma, sempre foi contra, os 3 primeiros anos, sobretudo os 2 anos da pandemia, foram contra o auxílio emergencial para as pessoas que estavam sofrendo por perderem o emprego, por não poderem ir ao seu trabalho, por terem que se defender da pandemia, justamente por não terem condições depois de um tratamento digno, né? Agora, no último ano, nos últimos meses antes da eleição, graças à Câmara, ao presidente da Câmara corrupto, fez aprovar um estado de emergência e com isso distribui, né, os R$ 600 para todos os que se inscreveram no tal Auxílio Brasil, com a falsa promessa de que vai ter condições de manter isso durante o tempo todo. Não vai, a não ser que estourem os gastos públicos, né, contra a lei. O próprio orçamento já aprovado para o ano que vem não prevê verba alguma, por mais que o presidente minta que tem estudos a respeito disso, que possa bancar esses R$ 600 para todos os integrantes do atual lista de beneficiários do tal Auxílio Brasil. Então são mentiras que têm que ser desmascaradas. E é o que eu disse, é você que está, né, na dúvida ainda em quem votar, que tem a sua cabeça aberta para absorver essas informações, analise. O que eu disse já no início, se o presidente Lula tivesse roubado alguma coisa, ele ostentaria, ou a família dele ostentaria. Não estaria vivendo na simplicidade que sempre viveu. Isso, para quem entende um pouco de filosofia, não precisa nem ser muito, sabe que o indivíduo que quer se locupletar com grandes arrecadações, sejam elas listas ou ilícitas, ele não consegue viver na simplicidade. E muito menos, não tem como esconder isso tudo. Ou seja, qualquer investigação menos eficiente das que foram feitas contra o presidente Lula teriam detectado algum enriquecimento ilícito, e não detectaram. Já este governo, sim. Este governo, que nós já dissemos desde o início. O atual presidente foi expulso do Exército e declarado como um péssimo militar pelo próprio então presidente Geisel. Entrou para a política, ficou 28 anos como deputado, sem destaque algum, nenhum discurso interessantíssimo, né, está presente nos anais da Câmara, por uma situação esdrúxula criada por maus integrantes do Judiciário Público e da imprensa, né, numa situação artificial criada em que se prendeu o presidente Lula injustamente.
essa criatura conseguiu chegar ao cargo de presidente da República. E agora, com toda a máquina estatal nas mãos, ele tenta desesperadamente e, sabe, de uma forma totalmente inescrupulosa, gastando todo o dinheiro do orçamento da União, com o objetivo único de se manter por mais 4 anos, né, nessa mamata. Uma mamata que nunca se viu gastos de milhões de reais em alguns meses no cartão corporativo da presidência. Outra mentira esdrúxula, né, gritante que se propagou, está se propagando ainda na internet, é a questão de que o presidente Lula fecharia igrejas. Ora, vamos pensar, minha gente, o presidente Lula foi presidente por 8 anos, a presidenta Dilma por 6 anos. Nessa ocasião, nenhuma igreja foi molestada ou fechada por esses governos. Muito pelo contrário, o presidente Lula que sancionou a lei que criou o Dia da Marcha para Jesus, que tornou lei, né, a liberdade de religião no país. Quer dizer, que presidente que faria isso e posteriormente se voltaria contra as igrejas, sabe? O presidente Lula foi recebido pelo Papa, que é o maior líder da Igreja Católica, que ainda é uma das maiores do mundo. Então, quer dizer, uma coisa absurda, e é inacreditável que algumas pessoas acreditem, né? Deem crédito a essas fake news, a essas mentiras. Outra delas, o tal da ideologia de gênero. Veja bem, isso é uma coisa que nem existe, ideologia de gênero. Veja, gênero é uma coisa concreta. Ou o animal é do gênero masculino ou é do gênero feminino. Ideologia, né, é o estudo de um ideal, de ideais, né? Então nada tem a ver uma coisa com outra, sabe? É um jargão que se cria de forma pejorativa para tentar denegrir as pessoas. A questão de banheiro unissex. Mesmo que existisse um banheiro único, basta que se estabeleça. Em determinado momento é utilizado por tal gênero, no outro momento por outro. Entende? Como existem muitos lugares por aí no mundo que não têm condições de manter banheiros específicos para meninos ou meninas. Mas nem isso está se cogitando fazer. Porque já em todas as nossas escolas, em todas as nossas faculdades, enfim, já existem banheiros para meninos, para meninas e assim por diante. Por que haveria de se pensar em mudar uma coisa dessas que não tem finalidade objetiva nenhuma? O presidente Lula criou dezenas de universidades, escolas técnicas, centenas de escolas técnicas, e nenhuma delas se ouviu falar que tivesse banheiro único. Quer dizer, sabe? Não acreditem em besteiras, raciocinem, por favor. É a mesma história do tal kit gay que se propagou da outra eleição. Quem é que ia pensar numa coisa absurda daquela? De distribuir uma madeira de piroca? Sabe? Que mente doentia que pensa numa coisa dessa e espalha na internet. É inacreditável. Outra, a questão do BNDES. O BNDES é um banco de fomento. Se ele fez empréstimo para governos do exterior, por óbvio que se cercou de contatos, de garantias e assim por diante. Tanto que o atual governo, logo que entrou, logo que tomou posse, gastou 40 milhões de reais numa auditoria externa do BNDES e nada encontrou que fosse denegrir a atuação do BNDES nos governos anteriores. Pelo contrário, encontrou financiamentos feitos para o dono da Havan, para o jato do Luciano Huck e assim por diante. Quer dizer, gastou-se uma fortuna com a auditoria para dar em nada. E agora retoma aquela mentira de que houve desvio do BNDES, que ele patrocinou. O BNDES ele financia tanto empreendimentos nacionais como estrangeiros. É um banco, desde que se tenha garantia, né, que se faça o empréstimo e que se cumpra com as parcelas do empréstimo. Isso, simples assim. Veja bem, meu povo, aquelas pessoas que estão em dúvida, que, sei lá, que não se sintam à vontade de se aprofundar nas informações, porque isso tudo que eu estou falando são fatos, não são opiniões, são fatos. E fatos não mudam, são fatos históricos, eles já passaram, já estão concretos, né, na história. Opinião, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, opinião é a seguinte: a barba do Lula não me agrada, isso é a minha opinião a respeito dele. Agora, que ele foi o melhor estadista dos últimos anos que o Brasil já teve, isso é um fato. Não é minha opinião. Entende? Mas isso se comprova pelas pessoas que o apoiam, né? Se você tem, vamos dizer assim, preguiça de ir a fundo, de estudar, de investigar, de pesquisar, analise pelas pessoas que o apoiam. O presidente Lula é apoiado pelo Papa, é apoiado por aqui no Brasil
né, por Chico Buarque, intelectuais, cantores, artistas, sabe, os políticos que mais melhor avaliação tiveram em seus mandatos, né, enfim, pela elite intelectual do país. Já o outro lado é apoiado por pessoas arrogantes, pessoas que gostam de criminalidade, que gostam de se achar mais importantes que outras, que são preconceituosas, que são, sabe? Até esses artistas agora sertanejos que deram apoio a ele, vocês acham que esse apoio é grátis? Já se comprovou que a maioria deles eram contratados por prefeituras que desviavam dinheiro do seu orçamento que já era parco, né? Para se completar com umas rachadinhas, né? Com a divisão dos pagamentos efetuados. Então, quer dizer, sabe, o ideal é que as pessoas raciocinem, analisem, pesquisem, mas em fontes seguras, né? E eu estou tentando dar essas informações porque me considero uma fonte segura. Não estou mentindo em momento algum. Mas, se quiserem ir pelo lado mais fácil, vamos dizer assim, analisem pelas pessoas que apoiam o candidato X ou o candidato Y. Agora também eu quero estender o recado aos meus pares de profissões, né? Aos médicos, por exemplo. Veja, os hospitais universitários até 2015, um pouquinho, 2010, na realidade, eles andavam sucateados, estavam há vários anos sem concursos públicos, ou seja, com seus quadros clínicos totalmente deficitários. E foi o último ato do governo Lula, né, num projeto do então ministro da Educação, Fernando Haddad, que se criou a EBSER, empresa brasileira, né, de serviços hospitalares, que administra atualmente, por convênio, a maioria dos hospitais universitários do país. Esses hospitais tiveram um salto de qualidade inacreditável, tanto em infraestrutura quanto em recursos humanos. Abriu-se concurso para médicos, para enfermeiros, para fisioterapeutas, enfim, para todas as especialidades necessárias para o bom desempenho dos hospitais, até inclusive o nosso hospital aqui do Paraná, da Universidade Federal do Paraná. E os colegas sabem disso. É incrível que muitos dos colegas que se beneficiam hoje dessa oportunidade criada no governo Lula ainda manifestem apoio ao atual governo, que ao contrário de incentivar e incrementar essa iniciativa, só a manteve nos padrões básicos, certo? Graças a Deus que não extinguiu, pelo menos. Entende? Mas esse é o recado, um lembrete só aos colegas médicos. Né? Já os colegas advogados, ou seja, vejam, é impossível que eles não estejam percebendo que aqueles que não têm influências maiores com os julgadores de primeira e segunda instância, que muitos julgadores que antigamente atuavam de forma mais democrática passaram a ter uma certa arrogância com decisões assim, sabe, mantidas a qualquer custo, enfim, sabe, meus queridos colegas advogados, vamos apoiar um governo que tenha, vamos dizer assim, que tenha apreço pela democracia, pelas decisões democráticas. E não o autoritarismo que se verifica em cada palavra que o representante maior do governo fala diariamente. E também, apesar de pilotagem de avião não ser uma profissão para mim, ser mais um hobby, até porque tenho pilotado as minhas pequenas aeronaves apenas, eu vou chamar a atenção dos colegas pilotos. Veja, quando você traz o pobre para dentro do orçamento, como diz o presidente Lula, e isso ele fez nos anos de governo dele, e alguns mais idosos se lembram que naquela ocasião os cursos de pilotagem bombavam de candidatos de pessoas que conseguiam pagar as horas de voo. Isso tudo acabou nos últimos 5, 6 anos. Então, quer dizer, e também as empresas aéreas sofreram muito, lógico, por causa da pandemia. Mas não só por causa da pandemia. É porque a economia retraiu de uma forma geral. Então, quando você traz um número maior de pessoas, né, retira-as da pobreza, as inclui na classe média, a economia como um todo cresce. Sabe? Os usuários de voos, de companhias aéreas, aumenta os lucros dessas companhias, a concorrência
abrindo espaço para novas companhias aéreas também aumenta. Então, eu não entendo por que, que a maioria, aqui pelo menos em Curitiba, dos pilotos, ainda acham que esse governo que ora está, seja melhor. Vamos abrir a nossa cabeça, vamos raciocinar, vamos aceitar, sabe, a verdade dos fatos, é o que disse. O presidente Lula já foi presidente, né? Ele tem história, basta você pesquisar em fontes seguras o que de bom foi feito nessa área ou nas outras, em todas as outras da economia, nos governos dele e no primeiro mandato da presidenta Dilma. É óbvio que crises econômicas o mundo todo passa, né? Temporariamente. Agora, vai também das próprias pessoas que conseguem evoluir num determinado período, né? Saberem fazer, vamos dizer, as suas reservas para enfrentar os períodos chamados de vacas magras, né? Que vão ocorrer com qualquer governo. Entende? Então, meus amigos, eu peço, analise, não acreditem em mentiras absurdas, em coisas, sabe, criadas na cabeça de pessoas doentias. Analise os fatos históricos principalmente. E as propostas. Esse governo atual nunca teve proposta nenhuma, como realmente nada fez. Tenta se apoderar de obras iniciadas e quase concretizadas nos governos anteriores. Ele dá agora a última pá de cal, né? E coloca o seu nome como autor da obra. Sabe, isso é típico de políticos sem nenhuma honestidade e criatividade. Analise, por favor. Não podemos aguentar mais 4 anos de retrocesso. Nós temos que eleger um governo que vai, sabe, alavancar, vai retornar ao progresso que tínhamos conquistado antes e que regredimos, infelizmente, muito mais dos 4 anos de governo atual que foram enfrentados. Grande abraço.